boa tarde. Sou Valéria Lúcia Martins de Oliveira, moderadora desta atividade. Falo da cidade de Brasília, Distrito Federal, e em nome do presidente do 2º Congresso Internacional Online de Obiose, senhor Leonardo Faria Jefferson de Souza, terceiro vice-presidente da Sociedade Brasileira de Obiose, registramos e agradecemos a presença virtual do presidente da Sociedade Brasileira de Obiose, senhor Hélio Jefferson de Souza, e dos senhores vice-presidentes, senhora Selene Jefferson de Souza e senhor Jefferson Henrique de Souza. Damos a todos as nossas boas-vindas. O tema desta palestra é Desenho Universal de Aprendizagem, DUA, e será desenvolvido pelo senhor Alberto Polo Pereira. O palestrante nasceu em São Paulo, capital, e formou-se em pedagogia. Ingressou na Sociedade Brasileira de Obiose em 1994. A palestra que será agora apresentada versará sobre os seguintes aspectos: histórico sobre inclusão no mundo e no Brasil, desenho universal de aprendizagem, histórico, práticas pedagógicas, análise da educação inclusiva atual. Neste momento, anunciamos a palavra do senhor Alberto Polo Pereira, que terá 40 minutos para desenvolver seu tema. Obrigado. Vamos dar início, então, à nossa conversa. Eu vou compartilhar a tela aqui para uma pequena apresentação de slides. Estamos, então, participando do 2º Congresso Internacional Online de Obiose, a edição de São Lourenço, Minas Gerais. A minha conversa vai ser sobre Desenho Universal de Aprendizagem, DUA, e eu sou do Departamento de Brasília, como já dito, meu nome é Alberto Polo Pereira. Temos aqui um aviso legal, que é institucional, da nossa Sociedade Brasileira de Obiose, a quais estamos todos nós sujeitos. Todo o conteúdo desta apresentação, incluindo textos, diagramas e imagens, vídeo, inclusive o áudio do palestrante, é propriedade intelectual da Sociedade Brasileira de Obiose. Excepcionalmente, por estar sendo vinculado no 2º Congresso Internacional Online de Obiose, o mesmo poderá ser distribuído e reproduzido e compartilhado em todo ou em parte, desde que citada a Obiose como fonte, em qualquer meio ou mídia, sem o prévio consentimento, autorização da sociedade, não implicando isto em cessão de propriedade ou de direitos. Fica, no entanto, proibido todo e qualquer uso comercial. Obiose é a marca registrada da Sociedade Brasileira de Obiose. Nossos objetivos aqui. Vamos fazer uma reflexão sobre práticas, ou as novas práticas pedagógicas. Relembrando Albert Einstein, que já dizia: insanidade é fazer sempre a mesma coisa várias vezes, esperando obter um resultado diferente. Esta frase representa uma reflexão importante sobre a mesmice da raça humana. À moda de Paulo Freire, podemos afirmar sem medo de errar que não há boniteza na mesmice. Isso mesmo, vemos a humanidade querendo finais felizes, fazendo exatamente as mesmas coisas que faziam ao longo dos anos. Basta uma pequena leitura da história para verificar que a degradação social patrocinada nas atuais redes sociais, em muitos casos, é muito antiga. As pessoas de há muito se preocupam em criticar os outros e esquecem de avaliar suas próprias existências. Muitos seguem defendendo que na humanidade existem pessoas que merecem mais do que as outras. Tudo isso sob a justificativa de justiça divina, que no mínimo representam uma blasfêmia. Não encontro outro significado para que todos nós, muitas vezes,
considerarmos outros inferiores apenas porque são diferentes de nós. Talvez a diferença entre os humanos seres seja a nossa maior vantagem, nossa maior riqueza, a pluralidade cultural, a pluralidade de características pessoais, individuais, que fazem com que a gente tenha uma riqueza na nossa vida ao nos relacionarmos uns com os outros. E assim, podemos discutir, é possível uma educação sem adjetivos? Ou seja, não é educação para esta ou para aquela pessoa, não é uma educação para este ou para aquele segmento, não é uma educação para este ou aquele grupo, esta ou aquela etnia, ou qualquer coisa do gênero. E sim uma educação, que é direito de todos, consagrado mundialmente, e na nossa Constituição, então, explicitamente. O direito à educação é inalienável e é preciso que todos possam ter usufruto desse direito, independentemente de suas características, limitações, seja de ordem física, intelectual e etc., ou até financeiras, tá bom? Se fala muito em inclusão, e aqui nós temos uma origem distante, né? Há quem diga que a primeira tentativa de declarar universalmente direitos foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, da Revolução Francesa. Na ONU, nós temos desde 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E depois se seguiram várias resoluções, conferências, e vamos separar duas aqui, que tem a ver com a inclusão, que é a Declaração de Salamanca, de 1994, e a Declaração de Dakar, do ano de 2000, que tem a ver com a educação para todos, que é um movimento mundial que procurava combater ainda o grave número de analfabetos em pleno século XXI, o enorme número de analfabetos no mundo inteiro e muitos milhões de crianças que ainda não têm acesso à escola e, consequentemente, uma educação de maior qualidade. Esse documento de Salamanca é o resultado de uma Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais. E, por isso, ela é outro marco internacional no contexto da garantia dos direitos da pessoa com necessidades educacionais especiais e deficiência. Esses termos todos são da época. Hoje a gente só usa pessoa com deficiência. Eles buscaram unificar os princípios, políticas e práticas de integração das pessoas com necessidades. E elencaram que toda criança tem direito fundamental à educação e deve ser dada a oportunidade de obter e manter nível adequado de conhecimentos, necessidades de aprendizagens que lhes são próprias. Os sistemas educativos devem ser projetados e os programas aplicados de modo que tenham em vista toda a gama dessas diferentes características e necessidades. As pessoas, todas elas, eu digo mais, né, aqui eles falam especificamente sobre as necessidades educativas especiais, devem ter acesso à escola regular, que deverá integrá-las numa pedagogia centrada na pessoa, capaz de atender a essas necessidades. Aqui a gente vê um ponto que vai ser tratado mais adiante, que é a questão
da grande novidade, né? Que não é tão nova assim, mas que deve ser aplicada a qualquer custo, que é uma educação com foco na aprendizagem, com foco no estudante, e não no foco em conteúdos, simplesmente, currículos e tudo mais, né? Essa mudança de foco é muito importante para que as pessoas possam realmente aprender, que esse é o direito sublime de todos, né? De ter instrução, de ter conhecimento, sabe? E de ter capacidade de balizar as suas próprias ideias, né? Então, ela fala em escolas regulares com orientação inclusiva, que se constituem meios mais eficazes para combater as atitudes discriminatórias. Ou seja, a finalidade da inclusão é exatamente que as pessoas derrubem tabus, derrubem preconceitos e possam realmente confraternizar e se irmanar em atividades conjuntas, seja qual for a característica do ser humano que está participando. Um detalhe interessante é que ela ainda traz novas ideias sobre necessidades educativas e diretrizes da ação de um plano nacional, que incluem a política e as formas de organização, os aspectos escolares e os serviços externos que servirão de apoio. Ou seja, é um conjunto de coisas que precisam ser trabalhadas para que a gente possa fazer evoluir toda essa massa de gente que nós temos aí todos os dias, ainda assim, informação, crianças nascendo que vão precisar ter uma educação conveniente. Eu destaco aqui os pressupostos da Declaração de Salamanca, que todas as diferenças humanas são normais, e a aprendizagem deve, portanto, ajustar-se às necessidades de cada criança, e não o contrário. A escola e os professores devem favorecer a aprendizagem e não esperar que o aluno se ajuste à escola. Agora cabe à escola se organizar e se preparar para receber todos. Uma pedagogia centrada na criança é para toda a sociedade e válida para os alunos. Assim, as escolas que centralizam o ensino da criança são a base para a construção de uma sociedade que respeita tanto a dignidade quanto as diferenças de todos os seres humanos e possibilita a todos condições de aprendizagem mais adequada à necessidade de cada um. Notem que esse documento é de 1994, 26 anos atrás, por aí, mais ou menos. Houveram muitos avanços de lá para cá, mas esse documento ainda continua sem ser implantado em muitos lugares, em muitas escolas. Então, nós precisamos realmente mudar isso. Não adianta nada fazer declarações, fazer pactos, os países assinarem, os países reconhecerem essas conferências internacionais e adotarem. Nós vamos ver que, inclusive, na nossa lei tem muito disso, tem muito das resoluções de Salamanca no nosso estatuto, né? E o que importa é que nós temos que aplicar essas coisas, porque senão fica só conversa, só discussão acadêmica, e na prática, às vezes a gente repete os mesmos sistemas de outrora, que, embora tenham alguns resultados, poderiam ser muito melhores e já não se coadunam mais com esse novo estágio da nossa evolução humana. A Declaração de Dakar, eles acolhem os compromissos pela educação básica, feitos pela comunidade internacional ao longo dos anos 90. Então, citam a Cúpula Mundial pelas Crianças, de 90, a Conferência do Meio Ambiente e Desenvolvimento de 92,
a Conferência Mundial dos Direitos Humanos de 93, a Conferência Mundial sobre Necessidades Especiais, essa nossa de Salamanca, de 94, a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Social de 95, quarta Conferência Mundial da Mulher, no encontro intermediário do Fórum Consultivo Internacional de Educação para Todos, de 96, na Conferência Internacional de Educação de Adultos, de 97, e na Conferência Internacional sobre o Trabalho Infantil, também de 97. O desafio agora é cumprir os compromissos firmados. Ou seja, assegurar a todas as crianças, com ênfase especial nas meninas e crianças em circunstâncias difíceis, tenham acesso à educação primária obrigatória, gratuita e de boa qualidade. Isso eles previam até o ano de 2015. Eu não atualizei os dados atuais de crianças fora da escola e de pessoas analfabetas no planeta, mas a gente sabe que os números não são nada bons. A gente sabe que nós temos muito ainda a cumprir e que esse desafio lançado em 2000, por mais de 80 países e referendado por uma grande quantidade de nações, inclusive o Brasil, esse prazo se exauriu e nós não conseguimos ainda equacionar todas essas questões aí de fornecer educação boa, de qualidade para todas as pessoas, não só para alguns. Falando sobre inclusão ainda, a nossa referência nacional é essa lei que estamos falando aqui, que é a 13.146, de 6/7/2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e é considerado ou é adotado como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Isso é uma característica que particularmente tem no Brasil, de achar que para qualquer coisa você precisa ter uma lei. Então, se a nossa Constituição preserva todos os brasileiros, protege todos os brasileiros, mesmo assim, na prática, isso muitas vezes não acontece. Existem ainda alguns privilégios no país que são oriundos de poder, são oriundos de poder econômico, são oriundos da chamada esperteza, tá? E aí, então, o legislador acaba criando coisas específicas, né, para ressaltar e até criminalizar o preconceito, como é o caso aqui da nossa lei. Tá? Ela prevê o seguinte: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem um impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, a qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Aqui no artigo 3º, eu vou destacar que ela cita que, para fins de aplicação desta lei, considera-se desenho universal, : concepção de produtos, ambientes e programas e serviços a serem usados por todas as pessoas sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Interessante isso, porque aqui na lei a gente incorpora o tema da nossa palestra, que na verdade transcende a própria assunto que ele encerra. Toda essa introdução que eu estou colocando aqui é exatamente para a gente definir que desenho universal de aprendizagem é algo muito mais do que um método, ou muito mais do que uma prática pedagógica, ou muito mais do que um estudo acadêmico. Ele significa, ao meu ver, a possibilidade de a gente quebrar de vez esse paradigma que existe diferença entre normais, entre
surdos, entre cegos e entre qualquer outra patologia. Tá? Ao encarar a humanidade como uma só, nós estamos lançando as bases para uma educação sem adjetivos que a gente vai discorrer mais na conclusão desta apresentação. A lei segue e cita ambiente urbano, transportes, acesso, tecnologia, ou seja, é bem ampla. Ela fala não só na inclusão educacional, mas fala em toda a parte da vivência social e os direitos, inclusive civis. Né? Direito, inclusive, de não aceitar medidas a ele direcionadas, internação compulsória, qualquer coisa do gênero. Tá? Então, se reafirma o direito do cidadão a determinar seus próprios destinos e a escolher sua própria vida. No capítulo 4º, é específico do direito à educação. Aí se fala muito em que é um direito da pessoa com deficiência, e isso é um direito de todos nós, né? Não só de quem quer que seja, e prevê que você pode, ou você deve trabalhar com a possibilidade de avanço o maior possível, tá? Dos seus talentos, habilidades e capacidade cognitiva, entre outras coisas. Eu trabalho com ecoterapia já há algum tempo, e particularmente desde 2014, cedido de uma instituição. Eu sou professor de educação básica do Distrito Federal. E ecoterapia trabalha um atendimento a pessoas com vários tipos de patologia através do cavalo, tá? Usando o cavalo como um estímulo, né? Então, são sessões de meia hora, onde o praticante, que é como a gente chama o nosso aluno lá, faz a sessão montada. Meia hora por semana já gera um estímulo fantástico. Tá? E o que eu queria comentar é que o nome praticante é porque ele é um praticante de equitação. E embora tenha muitas limitações, várias patologias podem oferecer várias limitações, durante o período em que a gente trabalha com ele, o objetivo é torná-lo um cavaleiro, torná-la uma Amazonas. Mesmo que a gente saiba que isso seja muito difícil, e na maior parte dos casos realmente não é viável. Mas o objetivo é de evoluir ou avançar na prática o máximo que se pode. Então, essa é o grande tchan, né? Eu não consigo alfabetizar um surdo-mudo. Tá? Ora, vamos tentar. Vamos estabelecer práticas pedagógicas, vamos estabelecer medidas e estruturas de ensino que façam que essa criança tenha a possibilidade. Se vai conseguir ou não, aí é limite da própria restrição de cada um, ou tem gente que, chamada normal, que não gosta de matemática, não consegue aprender isso, não consegue aprender aquilo, e se destaca em outras áreas. Então, nosso sistema aqui tem que privilegiar todos. E aqui que é o grande mote dessa fala toda nossa aqui. Quando a gente pensa em inclusão, quando a gente pensa em pessoas com deficiência, obrigatoriamente, isso é um conceito do DUA, tá? Nós vamos tratar de todos. Nós vamos falar de todos. Tá? Essa é a grande inclusão. A inclusão que não tem outro sentido
que não seja a de uma humanidade só. Fala-se em acessibilidade. E aqui só mais um parêntese. Eu fiz uma pós-graduação na Universidade Federal de Goiás em Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes. E a minha linha de pesquisa foi processo legislativo, de uma revogação de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí eu me acostumei a não só olhar a lei, mas olhar decreto que regulamenta e olhar também as mensagens de veto. Às vezes a gente consegue descobrir se foram mantidos ou não, às vezes não é tão fácil. No caso aqui, o artigo 29 foi vetado, que era onde previa uma cota para as pessoas com deficiência nos cursos, seja eles qual forem, tá? Inclusive universitários, pós-graduação e tudo mais, de 10%. E aí poderia ou não, se não atingido, essas vagas poderiam ser destinadas ao público em geral. A justificativa para esse veto foi de que o ProUni já atende, com bolsas integrais, pessoas com deficiência. Então, que não precisaria de mais essa medida e vai por aí afora. Tudo discutível, mas, de qualquer maneira, sempre as questões eminentemente econômicas e por aí afora afetam. Embora que tenha um dispositivo nessa lei, no Estatuto, que garante igualdade de tratamento, inclusive monetário, para as pessoas com deficiência. Então, é proibido que tenha qualquer majoração de preço, seja na mensalidade escolar, seja em qualquer tipo de atendimento, em função de deficiências. Tá? Essa reflexão sobre a inclusão eu acabei indo fazendo, né? E ao longo aí desse início, mas eu gostaria de falar da ordem do discurso de Foucault. O Foucault foi nomeado professor do Colégio de França e fez lá um discurso de posse. Ele, na hora, não leu o discurso, ele falou meio de improviso. Depois ele reviu o próprio discurso que ele tinha feito e isso gerou um livrinho chamado A Ordem do Discurso. Eu coloco sempre isso aqui porque é interessante a gente avaliar os discursos, né? E todos têm. Todas as pessoas têm o seu discurso, todos os grupos têm o seu discurso, todas as instituições têm o seu discurso. E a gente precisa prestar atenção nisso. Precisa verificar, inclusive segundo Foucault, o que não está explicitamente constando do discurso, mas está lá. Essa questão da inclusão é um discurso amplamente aceito. Posso até dizer que praticamente no mundo todo. Só que incluir para valer, incluir de verdade, aí na prática tem algumas questões. Então, o que não está nesse discurso da inclusão, talvez seja o que um diretor do Avança Brasil, na época do Fernando Henrique Cardoso, uma vez me falou, e que me marcou para sempre. Ele disse assim, olha, em políticas públicas, você precisa saber quem é que se importa. Porque para as coisas funcionarem, alguém tem que se importar. Porque se ninguém se importar, pode esquecer, você não consegue implantar. Então, talvez aqui a gente tenha que falar e perguntar a todo momento e conversar com as nossas autoridades, com os nossos líderes, com a sociedade em geral,
com todo mundo que tem alguma atuação nas práticas educativas e perguntar quem é que se importa com a qualidade de ensino, quem é que se importa que realmente a educação seja universal, quem é que se importa que a humanidade possa ser fraterna? Quem é que se importa com isso? E aí, quanto mais pessoas realmente se comprometerem, com certeza nós vamos conseguir avançar na vida e na felicidade humana. Nós temos capacidades incríveis de realização, de construção, tudo mais. Só que precisamos ainda direcionar esses esforços para o que realmente vale a pena. E o que vale a pena é nós termos um planeta que se sustente, um planeta onde as pessoas não passem mais fome, onde as pessoas não sejam mais analfabetas, onde as pessoas não sejam mais infelizes. Precisamos, sim, de um planeta que saiba honrar, por que não, tudo aquilo que nos é oferecido. Podemos dizer por Deus, pela natureza, podemos dizer pelo cosmos, podemos dizer várias terminologias, mas a verdade é que nós temos um planeta magnífico, tá? E que não pode se perder apenas por acúmulo de dinheiro, de poder e dessas coisas todas. Agora chegamos então ao desenho universal para a aprendizagem. É um conceito que o David Rose e a Anne Meyer e uns colegas do Centro de Aplicação Especial de Tecnologia lá dos Estados Unidos, no finalzinho da década de 90, a partir de conceitos de arquitetura, chegaram à brilhante conclusão de que se você faz uma rampa para que um cadeirante possa confortavelmente acessar o prédio, isso serve também para os não cadeirantes. Ao invés de, às vezes, enfrentar escadarias horríveis, né, poder passear pela passarela e chegar até o edifício. Parece simples, mas eu considero que é um dos grandes marcos. É uma grande confluência onde você pode considerar a humanidade como uma só. E aí nos revela determinadas coisas que foram ficando pelo passado. Depois que eu comecei a trabalhar com crianças com deficiência, eu comecei a reparar na acessibilidade. Brasília, onde eu moro, é uma cidade relativamente nova. Mas essa preocupação com acessibilidade é bem mais recente do que a fundação de Brasília, que é 1960. Então, a gente percebe que, mesmo para nós, os ditos normais, você encontra calçadas que se interrompem, você encontra bueiros abertos, você encontra piso destruído, e, inclusive, por pessoas que passam com os carros para estacionar em lugar proibido em cima de calçadas que foram construídas para peso de pessoas e não de carro, então, consequentemente, se destroem. E, às vezes, a gente passa desapercebido que nós vivemos numa cidade problemática do ponto de vista da acessibilidade. Que dirá para quem precisa recorrer a apoios, né? Cadeira de rodas, muleta, ou mesmo aquela bengala sinalizadora para os deficientes visuais, e vai por aí afora. Tá? Então, a gente vê que muito pouco foi pensado
para conforto e qualidade de vida das pessoas em geral. E aí, quando a pessoa tem algum tipo de deficiência temporária ou não, ou permanente, aí o problema é muito maior. E isso foi colocado, então, para esse mesmo conceito, para a questão da pedagogia. Se a escola é inclusiva, ela tem que ter uma pedagogia que vá trabalhando cada estudante, cada aluno, de acordo com as suas próprias características, de acordo com as suas próprias potencialidades. Como eu já disse antes, com foco no estudante, com foco na sua aprendizagem, e não com foco na escola, nos seus currículos, nos seus planejamentos pedagógicos. Todo planejamento pedagógico deve respeitar esse tipo de coisa. E isso envolve que a gente realmente considere todos com potencialidades, com capacidades, sejam elas limitadas ou não. Não é, a questão é possível sempre se aprender? É. E é por isso que eu coloquei aqui a frase do Domingues, de 2014, que ele diz que o DUA é uma força que faz avançar e não um desafio a vencer. Ou seja, é uma coisa que veio para ficar, que vai possibilitar fazer a educação avançar. E aí é que tem a questão do dia a dia, da prática, que a gente vai ver logo adiante. Se você, ao invés de pensar uma adaptação específica para uma aluna em particular, em determinada atividade, se pensa formas diferenciadas de ensinar para todos os estudantes. Isso é uma citação do Alves, de 2013. Ao elaborar materiais concretos para aprendizado, os conteúdos matemáticos para um aluno cego, por exemplo, tal recurso normalmente é pensado e adaptado para os alunos-alvo da turma. Porém, na perspectiva do DUA, mesmo material pode ser utilizado para todos na sala de aula. Tá? É um desafio? É. Tem uma fórmula mágica? Tem um manualzinho que eu vou te dar e você vai saber quais as práticas pedagógicas? Não, porque você vai ter que estar envolvido. A educação é uma relação. Tá? Então, basta que você tenha a ideia, basta que você tenha a perspectiva, e aí no dia a dia você vai encontrar essas soluções, encontrar medidas que vão funcionar e outras que não. Eu lembro, quando eu estava em sala de aula, programei uma aula sobre humano, tudo mais, cheia de tecnologia, cheia de... E não colou. Mas aí um dos meninos perguntou assim, mas dente é osso? E como eu costumava dar aula conectado, né? Nós tínhamos uma internet lá na escola que possibilitava isso, eu falei assim, olha, eu vou ter que olhar, porque nunca me ocorreu isso. E aí o que era para ser uma aula cheia de tecnologia virou uma aula simplesmente expositiva, até porque a gente descobriu que havia na época uma discussão se o dente é osso, se é cartilagem, porque ele tem característica de ambas as partes e vai por aí afora. Então, quer dizer, você tem que, na hora, checar. Da mesma forma que quando a turma ficava naquele ponto que, sabe, de conversas, gritos, etc., que não prestavam atenção em mais nada, aí eu desenvolvi um desafio, eu gritava. E aí todos os meninos já se apuravam, pegavam um caderno e tal, porque sabia que havia alguma curiosidade, alguma coisa, e ia haver uma disputa entre eles, quem chegava à solução. E aí a gente usava isso para questões de língua portuguesa, questões de raciocínio lógico, introduzindo o raciocínio lógico, era uma turma de 5º ano, né?
introduzindo uma matemática um pouco mais avançada para eles se prepararem e não tomarem susto quando fosse no 6º ano e descobrir que matemática também se faz operações com letras e tudo mais. Então, essa literalidade era apresentada aos poucos, visando que eles não se assustassem depois e por aí fora. Isso tudo são coisas que surgem na hora. Tá? Basta que você esteja de acordo com as diretrizes, né? E esteja envolvido com seus alunos. Tendo essa consciência de que o foco é neles e você vai ensinar para todos. Mesmo sabendo que sempre, né? Uns vão aprender mais do que os outros e por aí afora. Aí tem também os instrumentos de avaliação, né? Aquela avaliação proativa, né? Aquela avaliação que você ainda tem tempo de recuperar determinadas coisas, tá? Porque só avaliar no final do ano para saber se o menino vai para cima ou para baixo, ou vai ficar no mesmo lugar, não adianta nada, tá? Não dá tempo. Então, as avaliações não são, que eu falo aqui, não são provas finais, são muito mais do que isso. São mecanismos para que você possa alterar alguns rumos, que você possa adotar outras técnicas, para que a turma, como um todo, possa evoluir no seu aprendizado. Como eu já falei, a origem foi na arquitetura, mas o conceito se expandiu. Eu acho que a mudança de paradigma aqui é o grande interesse dessa postura, né? dessa ideia do desenho universal para a aprendizagem. Afeta todo o processo de evolução de uma educação plena para toda a humanidade. E essa educação plena para toda a humanidade, nós vamos ver na conclusão final, na minha opinião, as bases para uma ideia que às vezes fica adormecida nesse mundo individualista que a gente vive, né? Eu tenho, eu possuo, eu faço, eu aconteço. Às vezes os pais ensinam as crianças desde cedo, né? É meu, né? E para qualquer coisa tal. Então tem muitas crianças que têm a dificuldade até de brincar com os amiguinhos porque não quer compartilhar seus brinquedos e vai por aí afora. Então essa nova educação, que não é nova, mas que tem que ser implantada, que trata o ser humano da mesma forma, é o pilar desse assunto que ficou meio esquecido ao longo dos tempos, que é a prática do amor universal. Se fala muito em amor, mas amor passional, amor carnal, amor posse, tá? Amor, você ter direitos sobre quem quer que seja, sobre a justificativa, não, mas eu a amo, então eu posso, né? Ela tem que ficar comigo, e essas coisas todas que a gente vê aí na literatura e nessas músicas populares. Tá? Eu estou falando de amor fraterno, que é um desafio. Para mim, um grande desafio. Você amar ao próximo é, em alguns casos, um grande desafio. Todos nós sabemos que a gente também é humano e a gente também... Deu tempo, Valéria? Pedimos sua licença para avisá-lo de que faltam 5 minutos para encerrar a sua explanação. Ah, tá ótimo. Eu agradeço. Então, vamos fazer aqui, para encerrar, algumas reflexões. Currículo escolar
é um tema razoavelmente polêmico. Eu poderia comentar apenas o seguinte: os parâmetros curriculares nacionais são de 97. Tá? E foi a primeira grande tentativa de padronizar tal. Então, notem o nome: parâmetros curriculares. Ou seja, você tinha referências, parâmetros, mas não um currículo fechado, não um currículo que... Por quê? Porque tem várias diferenças de norte a sul do Brasil, diferenças culturais, diferenças regionais, diferenças de origem mesmo das famílias. Nós temos um pedaço do Brasil com colonizações de grupos que vieram de determinados países e tal, e é óbvio que foram desenvolvendo também não só a cultura brasileira, mas mantendo as suas tradições e por aí afora. Então, nós temos uma diversidade muito grande. E aí, o documento lá de 97 falava em parâmetros curriculares. Tá? Hoje, nós temos aí não me recordo se é 2017, 2018, a Base Comum Curricular Nacional. Ela fala em base comum, não fala mais em parâmetro. Fala em conhecimento, competências e habilidades. Os parâmetros curriculares falavam em competências e habilidades, que parece pouca diferença, mas é interessante. Quer dizer, o foco é no que o estudante está fazendo com o seu aprendizado, muito mais do que aquilo que ele é obrigado a aprender. Se você coloca uma base curricular, significa que todos os estudantes deveriam ter domínio sobre esses pontos do currículo. E a gente sabe que na prática não é bem assim. Tá? A questão do ensino diferenciado, que nem eu falei, não existe um manual, não existe um... Você tem que ir juntando experiências. Tá? E aí tem experiências que vão dar certo, outras não. Tem experiências que você vai usar, outras você vai descartar. E não significa que todas elas estão certas ou todas elas estão erradas. Simplesmente você precisa ter a ideia de que você pode dar um ensino diferenciado para todos, trabalhando exatamente isso. Então, por exemplo, um menino que está maravilhado lá com um poema que está sendo lido, né? E um outro que não está nem aí, ele está preocupado lá com o jogo de futebol, com a bicicleta que quebrou, qualquer coisa do gênero, né? São duas situações completamente diferentes, mas que a intervenção pedagógica vai ter que fazer, né? Que o menino que está deslumbrado com a poesia aproveite bem isso, e da mesma forma que o outro aproveite seu tempo tomando conhecimento da poesia, que numa dessas pode até influenciar que ele se sinta melhor com esses problemas cotidianos que ele tem lá fora. Tá? Isso é uma parte de administração do tempo. E, para encerrar, eu quero dizer isso. Tá? Uma só humanidade, uma só raça humana. E o fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, o professor Henrique José de Souza, diz que não é possível você servir a divindade sem servir a humanidade. Ou seja, trabalhar pelo bem comum, praticar amor universal, talvez seja aquilo que vai poder nos dar uma humanidade mais justa e, consequentemente, mais feliz. Muito obrigado.
E aí eu acho que a Valéria já vai intervir. Senhoras e senhores, iniciaremos neste momento a sessão de respostas às perguntas, para a qual teremos 15 minutos. Senhor Alberto Polo, temos aqui umas perguntas. A primeira delas: a apropriação de um currículo aberto e flexível seria o caminho mais eficaz? Em que medida? Até toquei no assunto, né, do currículo, que sempre é polêmico, tá? E eu acho que parâmetros curriculares são o caminho. Existem algumas coisas que precisam ser necessariamente adquiridas, competências e habilidades, para que se passe ao estágio futuro. Então, ele tem que ter um mínimo de base, né, que envolva aqueles conceitos de cidadania plena, que está consagrado na Constituição, e habilitação para o trabalho. E mais do que isso, por exemplo, como que a gente trabalha aqui de primeiro a quinto ano, é necessário que o estudante adquira aqueles conhecimentos básicos, né? Então, isso muda de disciplina para disciplina. Por exemplo, o que se espera de um estudante de primeiro a quinto ano na área de geografia? Se espera que ele reconheça o ambiente onde ele mora, urbano, saiba caminhos, tenha alguma noção de mapa, e isso tudo vai ser introdutório para depois ele entender geopolítica e examinar atlas, essas coisas. Tá? Agora, no geral, o que ele precisa para se habilitar ao sexto ano? Ele precisa dominar as 4 operações, precisa entender e produzir textos. Tá? Se ele tiver essas 2 competências e habilidades, ele vai, com certeza, poder desenvolver todos os conteúdos que ser apresentados a partir do sexto ano. Por quê? Porque as outras disciplinas, elas se complementam, né? Então, se resolve com leitura, se resolve com uma série de coisas. Agora, raciocínio já é um pouco mais complexo. Tá? Então, quero crer que, não querendo assim fugir da discussão, né? Nem um currículo totalmente fechado e nem um currículo totalmente aberto podem ser a solução. Talvez a gente tenha que realmente, a partir da prática, tá, ir trabalhando e readequando os currículos às necessidades de aprendizagem dos estudantes. Então, o currículo passa, sim, a ser um instrumento a serviço da aprendizagem e não o foco que o estudante tem que se adaptar. Senhor Alberto Polo, temos aqui mais uma pergunta. Até que ponto a escola no Brasil, seja pública ou privada, tem liberdade de implantar a proposta do desenho universal de aprendizagem? Isso é um negócio muito interessante, porque, embora muito criticado o nosso sistema, ele é avançado na questão da liberdade pedagógica de cada unidade de ensino do Brasil, seja escola básica, seja universidade, seja cursos técnicos e por aí afora. É óbvio que na questão de tecnicidade tem aqueles conteúdos mínimos e práticas mínimas e por aí afora, que é uma questão da aplicação depois na profissão. Tratando aqui de educação básica, nós temos liberdade de construir o projeto pedagógico de nossas escolas de uma maneira muito independente. Tem, é óbvio, que as normas
que têm que ser seguidas, né, da secretaria, mas a margem que nós temos a liberdade que nós temos de implantar coisas novas é geral e legal, tá? Então, precisamos é que os profissionais, e na Secretaria de Educação do Distrito Federal, esse trabalho é bem feito, tenha formação continuada para que a gente conheça novas técnicas, conheça novos procedimentos, conheça novas práticas e possa implantar nas nossas escolas. Há liberdade, sim. O que falta é, às vezes, vontade. Tá? Cansei de ver professores que usam o mesmo caderno com os planos de aula de 20 anos atrás, né? Quer dizer, é fácil saber que em 20 anos mudou muita coisa, meu Deus do céu. Então, por melhor que fossem aquelas práticas, talvez era o caso de serem revistas, né? Porque imagina o perfil do estudante de 20 anos atrás e imagina o de hoje, né? Eu sou completamente diferente do que 20 anos atrás. Imagina o perfil das crianças que a gente lida hoje, né? Então, a gente precisa realmente se atualizar e, para ter uma nova educação, uma nova esperança, nós temos que ter atitudes diferentes. Senhor Alberto Polo, vamos agora para a última pergunta. Como a proposta do desenho universal de aprendizagem se alinha com a construção de um novo estado de consciência, que é o tema do nosso congresso? Eu, particularmente, e isso é um ensino da própria instituição, né, sabemos que a humanidade está preparada para avançar. Nós temos todos os atributos para que a gente possa ser diferente, que a gente possa romper com os erros do passado, que a gente possa realmente construir um mundo novo. Tá? O nosso presidente mesmo fala que é preciso reconstruir a humanidade. Tá? E essa nova humanidade, com aspectos e ações que nos tratem a todos igualmente, que rompa esse negócio do que eu sou melhor que você. Às vezes a gente não sabe da vida dos outros nada e fica julgando, fica reparando, fica se envolvendo com problemas que nós não temos nada a ver. Isso é muito comum hoje a gente vê, e eu acho que a pandemia aí ajudou nisso, se é que é possível falar, né? Hoje, a gente viu o quanto que a internet pode oferecer coisas boas. Esse nosso próprio congresso aqui, que já estamos no segundo, foi motivado por essa impossibilidade de, às vezes, a gente fazer as coisas presencialmente. E tem saído coisas excelentes. Né? Eu tenho feito cursos durante a pandemia, eu fiquei em teletrabalho, até porque eu sou do grupo de risco, e descobri coisas maravilhosas na internet. Então, quem sabe, o pessoal acorda de que a internet só é boa ou é ruim, como tudo na vida, dependendo da utilidade que eu vou dar. As minhas emoções podem ser boas com a minha capacidade de me indignar e com a minha capacidade de me comprometer com o bem comum, mas também pode ser desastrosa se for raiva, ódio, inveja. Então, precisamos realmente mudar toda essa realidade. E só como uma unidade que respeite todo o potencial que tem e comece a se dedicar ao essencial, que é termos um planeta e uma sociedade
que legue às gerações futuras paz, amor e prosperidade. É isso. Agradecemos ao senhor Alberto Paulo Pereira pela sua apresentação e esclarecimento a todos. O e-mail do Congresso COI, @eubiose.com.br, estará à disposição de todos que desejarem fazer contato. Agradecemos a atenção e os convidamos para a próxima atividade deste Congresso. Trata-se do tema O Santo Graal. E se você gostou do conteúdo exibido, nos ajude curtindo este vídeo, se inscrevendo em nosso canal e ativando as notificações. Paz, luz e progresso, em harmonia de pensamento, é o que desejamos a todos vocês. Boa tarde.